Vamos lá então, questão do Enem 2015, da prova azul, caso vocês queiram pesquisar pelo número, né? E essa aqui para mim é uma das questões mais difíceis de todo o Enem, tá? Não só do Enem 2015, mas de todos que já querem na prova. Acho que assim, ela não é agradável de fazer as continhas, né? São números meio chatos, não é tão intuitivo o raciocínio, não é muito usual assim esse tipo de questão. Então, né, é um pouco mais difícil, mas vamos lá. O engenheiro projetou um automóvel cujos vidros das portas dianteiras foram desenhados de forma que suas bordas superiores fossem representadas pela curva de equação y igual a log de x conforme a figura. Gente, quando o log não tem a base aqui é porque é base 10, tá? Então isso aqui é log na base 10. Aí tem a figura aqui, né? A forma do vidro foi concebida de modo que o eixo x sempre divida ao meio a altura h do vidro, e a base do vidro seja paralela ao eixo x. Obedecendo a essas condições, o engenheiro determinou uma expressão que fornece a altura h do vidro em função da medida n de sua base em metros. A expressão algébrica que determina a altura do vidro é... Bom, vocês podem pausar e tentar fazer a questão aí, né? Deixando aqui todas as alternativas. E quando vocês quiserem, né? Vocês olham aqui a resolução. Então vamos lá, gente. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Observe que tem um ponto aqui que ele é interessante, porque a partir dele a gente soma n e tem aqui um valor que, em teoria, vai ser conhecido. Só que a gente não sabe quem é esse ponto. Esse cara aqui, como a gente não conhece ele, eu vou chamar ele de P, tá certo? E quem que é a imagem de P, né? Isso aqui, vocês vão concordar comigo que é exatamente menos h sobre 2. Por quê? Ele falou que o eixo x divide a altura no meio. Então aqui é h sobre 2 e aqui é h sobre 2. Só que como está abaixo do eixo y, né, a imagem vai ser menos h sobre 2. E aqui, olha só, eu tenho P mais N. Então esse ponto aqui, vou escrever aqui dentro, ele é P mais N, né? E a imagem dele é exatamente h sobre 2. h sobre 2. Ótimo. E agora o que nós vamos fazer? Vamos escrever isso aqui. Eu sei então aqui o log de P é igual a menos h sobre 2. E que o log de P mais N é igual a h sobre 2, certo? Agora, gente, eu vou usar a definição de logaritmo para a gente isolar esse P, porque esse P a gente inventou, né? Ele não vai estar na resposta, então eu tenho que sumir com ele de algum jeito. E como é que a gente faz isso, né? Basta lembrar que se você tem que y é igual a log de x na base c, então isso aqui nos diz que c elevado a y é igual a x, né? Então, vamos deixar isso aqui de lado, jogar para cá. Beleza, e agora é o seguinte, um pouquinho mais para cá, aliás. Eu vou escrever exatamente isso aqui, olha só. Se log de P é esse cara aqui, e a base aqui é 10, né? Ou seja, 10 elevado a menos h sobre 2 é igual a P, tá certo? E aqui, eu vou escrever aqui 10 elevado a h sobre 2 é igual a P mais N, tá certo? E agora, gente, vamos fazer o seguinte. Eu tenho duas equações e o P está bem tranquilo aqui, né, em cada uma delas. Eu vou, então, substituir uma na outra. Eu vou substituir essa equação aqui dentro dessa. Vamos passar esse P ali para dentro. Então, vai ficar isso aqui, ó. 10 elevado a h sobre 2. Isso aqui é igual a P. Mas quem é P? É 10 elevado a menos h sobre 2. Menos h sobre 2 mais n, né? Agora, vamos a outra propriedade, não de logaritmo, né, mas de exponencial que é relacionada, que é o seguinte. A gente sabe que c elevado a x é a mesma coisa que, aliás, c elevado a menos x é a mesma coisa que 1 sobre c elevado a x, né? Então, isso aqui é a mesma coisa de eu escrever, vamos só apagar, isso é a mesma coisa que 1 sobre 10 elevado a h sobre 2, né? E agora a gente tem que resolver essa equação em função do h, porque a gente quer uma expressão que nos deu h, né? Só que tá bem feio esse 10 elevado a h sobre 2, a incógnita tá lá dentro, então o que a gente vai fazer? Uma substituição simples, que vai ser o seguinte.
eu vou falar que 10 elevado a h sobre 2 é igual a, tá certo? Isso aqui vai facilitar a equação, a gente resolve e depois substitui de volta. Então, vou ter aqui que a é igual a 1 sobre a mais n, né? Então, agora vamos resolver. Isso aqui, o a tem que ser diferente de zero, mas a gente garante que o a é diferente de zero, porque 10 elevado a h sobre 2 é um termo exponencial, né? E termos exponenciais são sempre positivos, eles nunca são zero, inclusive. Então, eles são sempre positivos, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou multiplicar tudo aqui por a, para assumir com esse denominador, então vai ficar o seguinte. A ao quadrado é igual a 1 mais a n. Vamos jogar tudo para o outro lado, né? Subtrair 1 mais a n dos dois lados. Vamos ter a ao quadrado menos a n menos 1 é igual a zero, né? Agora, lembrando a fórmula de Bhaskara, né? Vamos deixar aqui também. X é igual a menos b mais ou menos a raiz de b2 menos 4ac. Tudo isso dividido por 2a, né? Ou seja, quem vai ser o nosso a? Vou chegar um pouquinho aqui para baixo. O a vai ser igual a menos, aí é menos n, né? Então, menos menos n vai dar mais n. Mais ou menos a raiz de menos n ao quadrado vai dar n ao quadrado, menos 4 vezes, olha só, 4 vezes 1 vezes menos 1. Então, 4 vezes menos 1 dá menos 4, só que menos 4 vai dar mais 4, tá certo? Tudo isso aqui dividido por 2, tá certo? Só que o que aconteceu agora, gente? Tem duas soluções para o A, né? Como a gente sabe qual que é a certa? É o seguinte, o jeito que a gente descobre isso. Vocês vão concordar comigo que raiz de n2 mais 4, isso aqui com certeza é maior que raiz de n ao quadrado. Tá certo? Porque o n ao quadrado está aqui e ainda está somado com 4, que é um termo positivo. Então, essa raiz com certeza é maior que essa. Só que quem é raiz quadrada de n ao quadrado? É n, né? Na verdade, seria módulo de n, mas como esse n aqui é um número positivo, a gente só vai considerar a solução positiva, né? Ou seja, raiz de n ao quadrado mais 4, isso com certeza é maior do que n. E por que isso é importante? Se eu fizer n menos esse cara, vai ficar um valor negativo, e o a não pode ser negativo, ele com certeza é positivo. Ou seja, esse menos aqui não convém, tá certo? Ou seja, a, vamos escrever aqui, a é igual a n mais a raiz de n ao quadrado mais 4, tudo isso sobre 2, tá certo? E, gente, quem que é A, né? Não foi dado nenhum A no problema, vamos ter que substituir de volta, né? A gente sabe que A, vamos escrever agora em outra cor, vamos em branco mesmo. A é igual a 10 elevado a h sobre 2, ou seja, 10 elevado a h sobre 2 é igual a n mais a raiz de n ao quadrado mais 4, tudo isso sobre 2. E aí, gente, se duas coisas são iguais, elas têm logaritmos iguais, tá certo? Então, eu vou aplicar o log aqui dos dois lados. Eu vou só chegar isso aqui um pouquinho para o lado para não ficar muito apertado. Pegar isso para cá. E nós vamos ter o seguinte. O log de 10 elevado a h sobre 2 é igual ao log desse bicho inteiro aqui, né? E agora, gente, propriedade de logaritmo, né? A gente sabe que se tem um expoente no logaritmando, ele cai multiplicando, né? Então, isso aqui vai cair multiplicando. E a gente vai ficar com o seguinte. Log, vamos lá, log, com o 10 elevado a h sobre 2 aqui, né? 10, aliás, com h sobre 2, desculpa. h sobre 2 vezes o log de 10, né? É igual a log dessa coisa aqui, né? Não vou repetir, não. E, gente, o que é log de 10, né? Lembrando que aqui tem um 10 escondido, ou seja, qual número eu elevo o 10 para obter 10? 1, né? Então, isso aqui simplifica para 1.
Então, finalmente, o que a gente vai obter aqui? H sobre 2 é igual a log da coisa, né? Daquela expressão. Finalmente, então, quem é H? H vai ser 2 vezes o log de n mais raiz de n ao quadrado mais 4, tudo isso sobre 2. E essa é a resposta que está exatamente aqui na letra E. Então, a nossa resposta, letra E.